como vocês já sabem, o quadro Viva a Cultura segue com as suas gravações externas suspensas por conta do cenário de pandemia no Brasil e especificamente no Rio de Janeiro. Enquanto não podemos voltar às ruas, você pode sugerir aqui qual clipe musical gostaria de assistir no nosso programa no domingo que vem. É só enviar uma mensagem para o e-mail palavrasdevida@arquidiocese.org.br. Hoje, vamos conferir o clipe de Castelos de Areia, da artista do Rio de Janeiro, Maíra Jaber. Espírito Santo desfazer os teus planos, tirar tudo do lugar. Deixa que Ele derrube os castelos de areia que você construiu. Os seus filhos, como o ouro é provado pelo fogo, mas depois de terem sofrido um pouco, receberão grandes bens. Deixa o Espírito Santo firmar tua vida na rocha que é Cristo. Oh, deixa que Ele escreva uma nova história a partir de agora. Buscar mais o Senhor, deixe que Ele plante novos sonhos e ponha em ordem seu interior e que desarrume tudo que o coração planejou pra dessa vez levantar a obra do Senhor. É interessante como tudo que acontece em uma olaria tem a ver com a nossa vida. Certo dia eu estava trabalhando em uma olaria junto com outro oleiro. Em determinado momento, esse oleiro fez um vaso diferente do que ele estava fazendo. E ele me perguntou
Se eu achava aquele vaso bonito, eu olhei pro vaso, não gostei do vaso. Então ele começou a me explicar qual foi a ideia que ele teve. Começou a me falar, imagina esse vaso aqui com as flores caindo aqui em volta, aqui mais alto. E da forma que ele explicava, eu entendi por que ele tinha feito aquele vaso daquela forma. Porque ele não fez para o vaso aparecer, mas sim para flores aparecer. Ou seja, o oleiro, quando ele faz um vaso, ele já tem um projeto na sua mente. Ele sabe por que ele está fazendo aquele vaso. Ele não senta ali simplesmente, vou fazer, que isso aí tá bom. Não. Ele faz um vaso e tem um projeto para determinada coisa naquele vaso ali. Assim é com a nossa vida, né? A Bíblia diz que Deus conhecia até as nossas palavras, mesmo antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe. E muitas das vezes a gente vê um vaso, acha aquele vaso feio, mas você não tem ideia do que o oleiro projetou. Você não tem ideia do que se passou na mente daquele oleiro. Quando o barro chega na olaria, a gente põe o barro em um tanque e enche aquele tanque de água para o barro amolecer. É interessante que vem vários torrões e tem torrões que recebem a água com mais facilidade. Outros não. Passam a noite dentro da água, dentro daquele tanque, mas quando é no outro dia você quebra aquele torrão e você vê que por dentro dele ainda está seco. Ele não recebeu a água. E o outro não, ele está todo encharcado, ele está bem molhado. É como acontece na nossa vida, porque tem pessoas que recebem a palavra de Deus com mais facilidade, outras não. Assim também é o barro, que representa cada um de nós. Quem vai numa olaria, lá você vai ver vasos quebrados, vaso rachado dentro da olaria, mas dentro da olaria está o oleiro. Ele pega aqueles vasos rachados, vasos quebrados, e ele consegue transformar aquele vaso em um outro vaso. Então, lugar de vaso ser transformado é dentro da olaria, não há outro lugar. Lá pode ter sujeira. Agora nós vamos conferir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. A nossa caminhada pascal, esse tempo da Páscoa continua, estamos celebrando nesse final de semana o 5º domingo da Páscoa. Mas é claro que nós não podemos esquecer que nesse final de semana, dia 1º, no sábado, nós comemoramos o dia de São José Operário, ainda mais nesse ano de São José, que nos foi colocado para reflexão sobre a paternidade de José, Patris Corde, ou seja, com o coração de pai. Nós recordamos no dia de São José Operário, nesse ano de São José, recordamos dos operários, recordamos dos trabalhadores, recordamos tantas pessoas que, como José, o esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, justamente dedicou a sua vida para o trabalho e para poder cuidar da família e cuidar do Filho de Deus. E temos certeza que Jesus, humanamente, deve ter aprendido também o ofício, também aprendido o trabalho com José, o esposo de Maria. Portanto, nesse dia nós estamos ao operário, nós recordamos com muito carinho daqueles que vivem do trabalho, ainda mais nesse tempo de tantas dificuldades, tanto desemprego, tantos problemas, de nós, enquanto igreja, estamos muito próximos dessas pessoas, para não deixar faltar o necessário, mas também de ajudar com que essa sociedade possa pensar na necessidade dos trabalhadores e também do trabalho para todas as pessoas, nessa responsabilidade cristã de ajudar, cuidar das pessoas. Portanto, nosso abraço a todos os trabalhadores que nesse dia 1º de maio viveram o dia de São José Operário e, ao mesmo tempo, de nós trabalharmos ainda mais nesse dia, por aqueles que, como trabalhadores, passam por tantas dificuldades e tantos problemas. Também nós entramos no mês de maio,
o mês de maio tradicionalmente é dedicado a Maria. É uma tradição antiga da igreja, vem um pouco da Europa, mas que permanece no Brasil ainda em muitas igrejas, capelas e paróquias. Dedicar o mês de maio para, além do rosário em família, do rosário na comunidade, também nas várias reflexões marianas, de Maria, né, de nós podemos ver o papel de Maria na história da salvação, do seu sim generoso ao plano e à vontade de Deus, da sua disponibilidade para deixar realizar em sua vida o plano do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade, a tua palavra. Portanto, o mês que nós abrimos com momentos muito bonitos, como a oração pelo trabalhador e, ao mesmo tempo, pedindo a intercessão de Maria, nossa mãe, para que nos acompanhe nesse mês, para que nós também possamos, ouvindo a palavra do Senhor, também dizer o nosso sim ao plano de Deus, à vontade do Senhor cada dia mais. Nesse mês de maio teremos ainda, liturgicamente, a festa de Pentecostes, teremos também a oportunidade de celebrar a semana de oração pela unidade dos cristãos, e teremos a semana de preparação para Pentecostes, enfim, vários momentos importantes também na liturgia, nesse mês que nós iniciamos. Nós estamos no 5º domingo da Páscoa. No 5º domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, nos fala dessa nossa unidade com Jesus Cristo, dessa comunhão com o Senhor. A palavra de Deus é o Evangelho de João, 15, 1 a 8, fala da videira e dos ramos. Conhecemos o trecho do Evangelho: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, e todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda, por causa da palavra que eu vos falei, né? Portanto, o Senhor nos fala que as podas são importantes para a nossa vida. E, claro, todo agricultor sabe disso, sabe da importância da poda, também da videira, né? A videira necessita da poda para poder dar frutos em abundância, né? Também nós somos chamados a ver a nossa vida, né, que as podas que acontecem, né, são para que nós possamos produzir muito mais frutos. Esses frutos são frutos de paz, de justiça, de fraternidade, de estar unido a Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E ele fala bem claro, ou seja, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Assim, essa lógica, assim como o ramo está ligado à videira e passa a seiva do tronco da videira para o ramo para produzir frutos, assim também é a nossa vida. Não se pode produzir frutos, não se pode continuar nessa missão se não vem essa vida divina de Jesus Cristo para nós, se não é essa seiva do Senhor em nossa vida. Isso, na comparação da videira e dos ramos, é muito claro, né? E fala que o ramo que não permanecer com ele, seca, não dá fruto, e depois é podado, jogado fora, não é? Mas aqueles que estão permanecendo neles, em minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado, né? E nisso serei meu Pai glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Somos chamados a viver como discípulos do Senhor, unidos a Ele, ligados pela palavra, ligados pelo coração de quem escuta o Senhor, de quem mesmo com as podas sabe que vai produzir mais frutos ainda, mas nunca nos desligar do Senhor, nunca separar do tronco que é Jesus Cristo, nosso Senhor. No fundo, a palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, é para que nós possamos cada vez mais dar esses passos, ter essa consciência que nós não podemos viver sem estar com Jesus Cristo. Não tem sentido a nossa vida se não estar com o Senhor, porque somente dele é que temos a vida. E ele que passa para nós a vida divina, né? Como a videira passa para o ramo para produzir frutos. Quanto mais unidos a Jesus Cristo, mais as coisas acontecem, mais os frutos vão acontecendo na nossa vida, na sociedade, meus irmãos e irmãs. Ou seja, tudo é consequência de estar com o Senhor. Se dá frutos de justiça, de paz, de fraternidade, de solidariedade,
É porque estamos unidos a Jesus Cristo. A vida vem dele, ele que é o dom, ele que é a graça, ele que nos dá a possibilidade, com o dom do seu Espírito, de nós produzirmos frutos de vida nova. É a graça do Senhor. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que nós vemos a importância da unidade, nós vemos também a necessidade de nós anunciarmos e vermos as coisas que vão acontecendo. Dentro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui que Saulo chegou a Jerusalém e o pessoal que estava com medo dele. Todos tinham medo dele porque ele tinha perseguido os cristãos, então não tinham visto ainda como discípulo do Senhor, não é? E aí, então, Barnabé tomou Saulo consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe tinha falado e como Saulo tinha pregado, né, em nome de Jesus Cristo, publicamente, na cidade de Damasco, né? Ou seja, nós vemos, meus irmãos e irmãs, encontrar-se com Jesus Cristo é mudar de vida. Saulo, né, tornou-se apóstolo, tornou-se evangelizador, e aquilo que ele perseguia, a igreja que ele perseguia, ele tornou-se a igreja, grande missionário, evangelizando e anunciando Jesus Cristo. O encontro, o estar com Jesus Cristo faz toda essa diferença. Nós temos que pensar a importância também de como nós anunciarmos com o mesmo poder, a mesma potência, o nome de Jesus nesse nosso tempo. As pessoas também, como Saulo, muitas vezes têm ódio em relação à fé, em relação à religião, em relação aos cristãos. Muitas vezes perseguem de maneira bastante explícita os cristãos, outras vezes através das mídias, através da difamação. Tem tantas situações que tem vários interesses econômicos, interesses de poderio, interesses os mais variados, perseguem os cristãos. Mas nós vemos, meus irmãos e irmãs, que quando aqueles que perseguem se encontram com Jesus Cristo, nosso Senhor, passam a viver uma vida nova, uma vida diferenciada. E essa é a nossa oração, ou seja, para que as pessoas que vivem perseguindo os cristãos, ou que vivem no caminho do erro, caminho do mal, possam encontrar-se com Jesus Cristo e, consequentemente, ter uma vida nova como Saulo, né, que passou a ser apóstolo depois de ter perseguido tanto a igreja. E a leitura dos Atos dos Apóstolos fala que Saulo permaneceu com os apóstolos em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. E falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas como consequência queriam acalar, queriam matá-lo, né? E quando ficaram sabendo disso, levaram Saulo para Cesareia e depois mandaram para Tarso. A igreja vivia nesse momento essa expansão, as pessoas que iam acreditando em Jesus Cristo, e consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Nunca foi pacífico, sempre teve várias questões, mas no meio disso tudo, quanto mais estamos ligados a Jesus Cristo como o ramo, a videira, mais os frutos acontecem, mesmo com as perseguições, mesmo com as dificuldades, né? Justamente Saulo se converteu ao ver o testemunho dos cristãos e deixando-se invadir pela graça do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo a sua unidade com Jesus Cristo faz a diferença. E São João, na segunda leitura desse domingo, né, fala que essa nossa vida de seguimento de Jesus Cristo deve traduzir-se em atividades, em ações. Não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Né? Ou seja, aí está o critério, diz aqui São João, na sua primeira carta, para saber se somos da verdade, né? E para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração, conhece todas as coisas, não é? Ou seja, nós precisamos pedir para que nós guardemos os seus mandamentos e façamos o que é do agrado de Deus. E o seu mandamento diz aqui, a carta de João, a primeira carta de João, leitura desse domingo, segundo domingo, né, a segunda leitura desse domingo, nos fala que este é o meu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Creiamos em Cristo e nos amemos os mandamentos. Quem guarda os seus mandamentos, aí então em toda a questão do ramo e da videira, quem guarda os seus mandamentos permanece
ramo é videira, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemos pelo Espírito Santo que ele nos deu. Permaneçamos unidos a Cristo. Isso vai nos ajudar e vai ser para nós também produzir grandes frutos e, ao mesmo tempo, como consequência, estarmos na igreja como aqueles que dão a vida por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E também, meus irmãos e irmãs, vai nos fazer grandes pregadores do Evangelho, mesmo que tenhamos no passado errado tanto quanto Saulo, né, que errou, perseguiu os cristãos, mas depois acaba pregando como apóstolo animado o Evangelho. É para todos nós uma oportunidade de nós estarmos pensando como é que nós, nesse tempo da Páscoa, que hora vivemos, já estamos vislumbrando já a Pentecostes, a semana de preparação, a semana de oração, também o domingo das comunicações, tantas questões. Como é que nós, meus irmãos e irmãs, estamos comunicando essa nossa comunhão com Cristo? Como é que estamos vendo os frutos dessa comunhão com Jesus Cristo, essa nossa unidade entre o ramo e a videira? E como estamos assim produzindo frutos que levem as pessoas cada vez mais a escutarem a boa notícia, a escutarem a boa nova, né? De tal maneira que contem as maravilhas de Deus na vida deles, cada vez se encontram e passam a viver a vida cristã. Portanto, que a palavra de Deus, neste domingo, né, nos faça amar um ao outro com atitudes muito concretas, atitudes bem concretas que os cristãos são chamados a fazer, a permanecer no Senhor Jesus Cristo, a caminhar com Ele e, ao mesmo tempo, né, que nós possamos pregar o Evangelho e testemunhar, falando que nós o encontramos, nós vimos Jesus Cristo ressuscitado. Mesmo que nos persigam, nós não desanimamos de anunciá-lo, de proclamá-lo como Senhor. Como ramo para dar fruto, precisa permanecer na videira, assim estejamos todos nós, meus irmãos e irmãs, unidos a Jesus Cristo, para darmos frutos de vida eterna. Que Maria, cujo mês nós celebramos, assim interceda por todos nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Arani, e obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. O programa Palavras de Vida de hoje está no fim. Desejo uma ótima semana para você e para sua família. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Para acessar o conteúdo desse programa exibido no dia de hoje, basta entrar no YouTube e procurar Palavras de Vida TV Brasil. Fique agora com a celebração da Santa Missa em seu lar, diretamente da Igreja Nossa Senhora da Glória, no Outeiro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe.